Boa noite, pessoal. Boa sorte para o Mago. Hoje nós temos aqui uma reunião extraordinária, mas não ordinária, e nós vamos debater algumas pautas importantes aí para o enoquiano no Brasil. E para me ajudar... Boa noite, pessoal. Boa sorte para o Mago. Deixa eu pedir para o pessoal me ajudar aqui. Para me ajudar, eu vou convidar aqui algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu vou chamar aqui o senhor Ulisses Massad, representando o canal Conhecimento Oculto, é isso? Ciências Sagradas. Proibidas. Ciências Proibidas. Pô, tinha que ter feito a lição de casa, hein, velho? Assim não dá. Pois é, mas é que a gente... Olha lá, Ciências Proibidas. Muito bem. Tudo errado, vamos chamar... Ah, mas não dá. Vamos chamar o Oswaldo, conhecido por Ulisses Massad, do Ciências Proibidas. Pelo menos acertou meu nome, né? Vou chamar o Frater Madriax, conhecido como Johan, e o não menos importante é Robson Fala, Belli. psiconautas. 93. E eu estava ali brincando, é que a gente começa a fazer palhaçada e daí esquece. Mas eu coloquei no bate-papo ali que eu ia esperar entrar 31 para a gente começar, né? Porque 31 é 1/3 de 93, o número do ágape, o número do amor divino, né? O estado mais puro do amor. E daí, hoje nós viemos com algumas pautas. A principal delas veio puxada pelo Frater Madriax, e eu gostaria de já passar diretamente para ele essa fala, e aí eu acho que à medida que cada um... Ou vocês preferem falar alguma coisinha antes, assim? Porque eu acho que todos nós aqui somos macacos velhos e ninguém precisa saber quem a gente é, ou precisa. Acho que não, né? Tudo gente velha já. Então, eu sou jovem há mais tempo, então eu passo para o Madriax para ele já fazer, puxar a pauta, que acho que é de interesse de todos, né? Não apenas do Conselho, mas de todos os que estão nos assistindo nesse momento. Bem, boa noite, pessoal. 93. Iniciando nossa reunião extraordinária hoje, então, gente, eu queria falar para vocês sobre o que acontece quando você acaba se tornando público, né, dentro da comunidade, principalmente a comunidade ocultista, a qual a gente participa mais ativamente, seja com cursos, aulas, etc. Frequentemente, a gente acaba esbarrando com pessoas de não muito boa índole, né, boas intenções, que acabam tentando compartilhar material de procedência extremamente duvidosa ou falar um monte de inverdades sobre a prática do sistema sem nunca ter sentado de frente a uma mesa enoquiana na vida, né? E não só dentro do nosso sistema querido, o sistema enoquiano, né? Isso acontece frequentemente com N outras vertentes. Então, muitas vezes nós nos deparamos com esses materiais. A maioria deles é balela, né? A gente não precisa nem se dar o trabalho de comentar. Mas, algumas vezes, a coisa foge dos trilhos numa proporção gigantesca. E aí há a necessidade da gente vir aqui, né? Bater um papo com vocês justamente sobre essa problemática, tá? O que ocorre, gente, é que o sistema enoquiano ele tem se tornado cada vez mais difundido no país. Obviamente, esse é o nosso trabalho, né? A nossa função. Foi para isso que nós nos reunimos aqui. E dentro dessa visão, né, muita gente acaba pensando, vamos arrumar uma forma de conseguir angariar pessoas, clientes, né? E conseguir o famoso arrancar dinheiro de trouxa. Então, assim, acabam vendendo esses materiais sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo, sem nenhum desenvolvimento, sequer prática dentro do sistema. E aí, realmente, a gente precisa se reunir, tá? Então, o nosso encontro hoje aqui, nós vamos falar justamente sobre como reconhecer o sistema enoquiano, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais pontos.
E como evitar que esses conteúdos acabem atrapalhando o desenvolvimento mágico de vocês no estudo do sistema enoquiano, e esperamos, né, que vocês acabem utilizando essas dicas em qualquer outro tipo de prática mágica. Robson, Ulisses, querem dar uma palavrinha aí? Vai lá, Robson. Bom, não é de hoje que nós vemos esses tipos de pessoas que aparecem no ocultismo querendo se utilizar de um conteúdo qual desconhecem muitas vezes, como o Frater Madriax deixou bem claro, para tentar angariar algumas moedas, né? Mas são moedas de Judas. Eu acredito que pessoas com esse tipo de atitude tendem a não prosperar, porque são desmascaradas muito previamente, com bastante brevidade. Então, infelizmente, a gente é obrigado a se lançar a público, em vez de instruir como é o nosso papel, tem que expor, né, esse tipo de atitude e botar a consciência às pessoas de que, infelizmente, o ocultismo continua tendo pessoas que, de má fé, adentram essas portas apenas para ganhar dinheiro. Eu também coloco esse ponto, né? Eu lembro quando eu comecei lá atrás que a gente tinha pouquíssimas pessoas para conversar a respeito desse tema, era algo que pouca gente conhecia, e a vontade era você ter outros praticantes para que você pudesse trocar ideias, trocar experiências, saber que aquilo que você está fazendo, alguma pessoa faz uma prática e tem resultados parecidos, né? E hoje nós temos uma comunidade bem grande. A comunidade de enoquiano, ela acho que é uma das maiores em termos de ocultismo que nós temos aqui no país. E dói quando você vê exatamente o que os meus colegas disseram, que você vê pessoas que ainda não estão preparadas para ensinar aquilo, porque não conhecem ainda o sistema a fundo, enxergam isso como uma oportunidade de dinheiro, e só que, às vezes, você vê pessoas que não estão preparadas, que não aprenderam tudo ainda. Só que a gente tem, na hora que vê casos extremos, que a pessoa não sabe absolutamente nada e já vai invertendo, né? Começando o enoquiano pelo lado errado. Eu vou começar o enoquiano vendendo o lado negro da magia negra do enoquiano. Eu falo, cara, o cara não sabe o que ele está falando, né? Então, eu acho que vale a pena a gente bater esse papo de vez em quando e a gente trazer isso ao público, né? Justamente para que pessoas, ao verem esse tipo de divulgação, né, não caiam nesse tipo de, não vou dizer golpe, mas não caiam na mão de pessoas que estão despreparadas para fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer. Pois é, e daí fica uma questão, né? Como é que a gente consegue diferenciar a boa prática da má prática, né? Porque na grande verdade é assim, por exemplo, vamos pegar a tarô. Eu dou aula há milênios, né? Quase junto com o primeiro tarô já. Só que a questão é que, na realidade, existem hoje 8 bilhões de pessoas ensinando tarô pelo mundo, aí no Brasil e tudo mais. E também tem gente que é boa, tem gente que é ruim, né? E acho que a principal coisa que vale elucidar aqui é que a ideia do conselho não é ditar regras, né? Dizer, a gente, para dizer que a pessoa sabe enoquiano, a gente considera que. Mas eu acho que, principalmente, fornecer a vocês que estão acompanhando essa conversa meios de você tomar uma decisão e saber se aquilo é uma boa ou não. Porque o grande problema é você comprar gato por lebre. Ninguém é especialista, ninguém é obrigado a saber, e às vezes vem gente com um papo muito sedutor, né? Então a pessoa vem com aquela conversinha mole e os outros caem. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, talvez 3 tópicos cada um, quais seriam os 3 tópicos que você considera mais importantes para quem quer aprender enoquiano não entrar numa fria, né? Vamos lá.
Vai lá, eu. Tá. Se propor a estudar os materiais de origem, eu acho que é extremamente importante e não é pouco, tá, gente? No sentido de ser difícil de compreender, principalmente porque o material de origem, atualmente, né, apesar de eu ter conseguido traduzir uma pequeníssima parte dos diários do John Dee, eles estão completamente escritos na linguagem do John Dee, o inglês elizabetano, tá? Então não é fácil. Hoje em dia nós temos bastante material difundido de autores internacionais e graças ao Frater Goya, o Ulisses agora com o seu livro e os livros do Robson também, nós temos um material um pouco mais difundido no Brasil, porém, gente, é de um entendimento, de uma dificuldade de entendimento grande, então a pessoa, primariamente, ela tem que se propor a passar por essa dificuldade de entendimento, tá? Ela tem que ter uma força de vontade ali para poder permanecer no estudo e tentar compreender o emaranhado, que é o aprendizado enoquiano. Então, assim, acho que é o primeiro ponto. Buscar, né, o segundo ponto aí, buscar quem é referência do sistema enoquiano no Brasil, tá? Porque nós temos todo um trabalho, nós nos reunimos, como eu disse anteriormente, né, nós nos reunimos formando o conselho, o colegiado enoquiano, justamente para que a gente pudesse se unir para poder divulgar a prática correta do sistema. Então, o segundo ponto seria justamente buscar as pessoas que são referências no sistema. E eu acho que o terceiro ponto é mais passivo, né? Que é compreender e utilizar o sistema somente quando você tiver uma condição de compreensão que seja mínimo, né? Para compreender o mínimo daquilo que você está fazendo. Nós temos nós sempre falamos que para que você pratique o enoquiano, não é indicado que você comece pelo enoquiano, né? Se você nunca praticou magia na vida, não é indicado que você comece pelo enoquiano, por se tratar de um sistema de uma complexidade muito alta. Então, eu acho que esse terceiro ponto estude, se desenvolva o máximo possível, aprenda com quem é referência do sistema no país, para que depois você comece a colocar em prática de forma segura, de forma precisa, correta, e com isso você acabe observando os pontos cruciais dentro do próprio sistema que vão fazer com que você identifique esse lixo que é postado na internet, né, diariamente, né, no papo furado de pessoas mal intencionadas. Vai lá, Robson. Vou. Isso. Bom, como 3 tópicos, eu vou colocar coisas que o Johan já colocou. Procure saber quem são as pessoas referência, porque, por exemplo, nós temos em cenário nacional e internacional bons autores e maus autores. A gente vai ter conteúdo que é desprezível internacional, a gente vai ter conteúdo desprezível nacional, graças a esses oportunistas. Pessoa que vai começar a meter Anunnaki no meio de enoquiano, caveira de cristal. Então fica difícil, né? Que o dragão ensinou não sei o que lá. Né? Então a gente vai ver o dragão enoquiano, as picaretagens, né, desse tipo de coisa. E aí a gente, quando começa a ficar muito estranho, galera, tome cuidado, porque o enoquiano foi revelado aos anjos, ao John Dee, e depois ele teve um ressurgimento, uma recompilação com conteúdo parcial pela Golden Dawn. Hoje, no Brasil, nós temos pessoas de referência, pessoas que se reconhecem, né? Ou seja, se você pergunta para mim, para o Goya, para o Ulisses e para o Johan, facilmente a gente vai indicar não só os nossos 4 nomes, mas a gente vai poder falar, olha, o trabalho de fulano de tal é legal, ou não é. Então, fica aberto o convite. Não te conheço, Robson. Chega para mim e fala, Robson, eu queria saber o que você acha do trabalho de fulano de tal. Se eu tiver algo bom para falar, eu vou falar. De repente, você vai se surpreender com a resposta. E mesmo tendo diferenças, por exemplo, com pessoas como, por exemplo, o Eric ou o Frater Ozymandias,
eu não deixo de afirmar sempre que o trabalho dele, eu respeito o trabalho dele, apesar de termos diferenças pessoais. Eu não vou deixar que as minhas diferenças pessoais manchem o trabalho de uma terceira pessoa, mesmo tendo diferenças pessoais com aquela pessoa. Então, é importante que nós deixemos claro algumas coisas. Nós estamos, enquanto conselho, lutando para ajudar as pessoas a não serem enganadas e terem uma boa referência do que é um bom material. Né? Porque Enochiano, quando o Frater Goya começou, era impossível praticamente. Quando a gente começou o grupo enochiano.com.br, cara, era um samba do crioulo doido, que todo mundo lia de tudo e achava que era tudo a mesma coisa, tudo o mesmo enochiano, e com o tempo a gente foi entendendo, não, peraí, autores diferentes têm raízes diferentes dentro do enochiano, vão falar sobre temas diferentes. Enochiano não é uma coisa sólida e unificada. Devido à sua grande quantidade de autores internacionais e linhagens e ramos internacionais, hoje nós temos muitos tipos de enochiano diferentes. Inclusive, dentro do Brasil, nós já vamos encontrar vertentes diferentes, né, do enochiano. Então, como uma das pessoas que está nesse meio fazendo essa divulgação desse trabalho, eu não posso nem dizer há mais tempo, né, porque temos aqui o Frater Goya e o Frater Ulisses, cara, não dá pra gente comparar o nosso tempo, né, Johan, com esses dois aqui que estão bem mais tempo que nós. Mas dinossauros do Enochiano. É importantíssimo que as pessoas tenham essa referência. E eu não vou me alongar para muito mais do que essa meu primeiro tópico, porque eu acredito que você tendo uma boa orientação, e essa orientação pode ser buscada gratuitamente, chega para qualquer um de nós. Eu acredito que ninguém de nós quatro vai se negar, a pessoa chegar e falar: Robson, vi esse material, o que você acha disso daqui? Pode ler. Basta mandar um print da capa. Eu vou olhar e falar: ah, legal, esse material é legal, ou não conheço. Posso não conhecer, difícil, porque afinal minha biblioteca hoje tem quase tudo publicado de enochiano, faltando uma coisa ou outra que eu conheço muito bem a capa, mas é aquela coisa. Eu acredito que nenhum de nós quatro vai se negar a falar: olha, lê isso primeiro, procura tal coisa é melhor, né? O que você está procurando? Vai ter orientação. Então, pessoal, fica aberta as portas, pelo menos do meu contato, para esclarecer, de repente, aí, dúvidas sobre o material que você está pretendendo estudar. Antes de você comprar, não leve o golpe primeiro. Só tentando contribuir um pouco, importante, um pouquinho, né, depois de vocês dois já terem falado, mas as dicas acho que são basicamente as mesmas. Né? Na internet existem materiais que circulam que são bons. Eu lembro de ter estudado por alguns materiais PDFs que estavam na internet que eram realmente bons. Só que, ao mesmo tempo, do lado desses materiais que são bons, tem materiais muito equivocados. Mas, assim, não é equivocado, não é um pouquinho equivocado, é algo que é surreal. Assim, que você, principalmente agora, esse último que apareceu, que a gente olhou, e eu não olhei aquilo e falei: eu não reconheço nada, não conheço as tabelas que estão ali, eu não sei quem são nem as entidades que ele está chamando lá, porque tinha um monte de nomes que a gente não sabe de onde ele criou aquilo ali. Então tem essas coisas. E aí, quando você parte para os livros, o Robson falou um negócio muito importante. Também tem livros ruins. E também não é porque é um autor internacional, que tem livros publicados em português, que a gente tem um exemplo de livros aí circulando em português, livros recentes de Enochiano, que eu comprei o livro, eu abri, eu não consegui ler nada depois do índice, porque só o índice ele já é impeditivo de você querer continuar a ler o livro pela quantidade de misturas que tem ali. Então tem essas coisas. Então existem bons autores, existem maus autores, e é isso. A gente tem, nós estamos aqui os quatro, todos nós somos muito acessíveis. Quem já me procurou no privado sabe que eu sempre respondo, sempre converso. O Johan, o Robson, tenho certeza, o Goya também. E, além de nós, tem outros, né? Foi citado o nome do Eric aqui, né? Também o Eric, qualquer coisa, é um outro rapaz que pode procurar e falar. Tem, dentro da comunidade de Enochiano, tem o Correia também, que é um guerreiro lá que responde todo mundo.
rapaz assim, eu até falo para ele... E que está aqui também, né? Eu já falei para ele, para ele sair... Ele tem que sair do armário logo aí, Correia. Sai daí, que ele o cara está preparadíssimo aí também para poder ensinar. Então tem pessoas que podem ajudar, pessoas que podem tirar dúvidas. E aí você segue o seu caminho com aquela vertente, com aquele modo que você achar melhor, né? Como nós estamos aqui todos, eu acho que sou o último aqui a criar cursos, né, para entrar, vamos dizer assim, para ensinar realmente enoquiano. Já vinham me pedindo isso há muito tempo, agora que eu entrei, então é só procurar a gente está aqui à disposição, com quem vocês escolherem aprender ou quiserem tirar dúvidas, estamos todos aqui. E eu acho que uma das coisas, assim, para colocar, principalmente isso, sabe? Eu estudei teologia e um dos professores, ele dizia, você já começa, o Ulisses citou ali, a questão do índice. Você já vê ali no índice se o material tem alguma credibilidade ou não. Outra coisa é cuidar com o português, né? Porque, veja, gente, magia, o Ulisses, do Ciências Proibidas, membro do Bastardos Inglórios, né? Ele veja, quando você escreve um livro, você tem que ter no mínimo, e ele já deve ter visto isso nos Grimórios, o Robson já viu com certeza, o Johan também. A magia sempre foi uma coisa de elite, principalmente essa magia ligada a Grimórios. John Dee não era um iletrado, né? Então, quando você pega um livro que está mal escrito, mal editado, mal elaborado, com frases desconexas, cara, você já começa por aí a ver que não está legal. Então, a gente sabe disso, né? E é muito importante para vocês entenderem, para aí o pessoal que está nos assistindo, a grande, que eu acho que é uma das grandes sacadas, assim, tem uma frase que diz, uma ciência, assim como uma casa, é feita de pedras, mas um amontoado de pedras não faz uma casa, assim como um amontoado de fatos não faz uma ciência. Então, você ter alguém que pega um monte de coisa de enoquiano, um monte de pedaço de material do John Dee, e simplesmente larga lá, não quer dizer que a pessoa saiba do que ela está falando, né? Então, esse tipo de coisa é um questionamento que tem que estar no coração de todo buscador. E lá, o meu professor de teologia, lá atrás, ele dizia, né? Então, começa, vai ver o índice, vai ver se essa pessoa tem referência em outros lugares. O bom e velho, né, queira ou não, o Google aí ainda ajuda, Bing, qualquer ferramenta de busca. Quem é Ulisses Massad? Bota lá, procura quem é Robson Belli, quem é o Johan Flamínio. Entendeu? Você vai ter referência, né? Todos eles aqui já estiveram em vários canais, já apresentaram seu trabalho em muitos locais, né? Não são pessoas que não são aventureiros que vêm e somem. São pessoas que estão aí. Eu e o Ulisses já somos quase sêniores do enoquiano. A gente já está indo para uma outra categoria pela idade, né? Pela podreira. Não porque sabe muito, mas, na realidade, tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa referência, você tem que ter, de certa forma, alguém que vai te avalizar, que vai avalizar teu nome. Se você perguntar do Ulisses para outras pessoas do Brasil, todo mundo vai ter boa referência, o pessoal vai ter referência do Robson, vai ter referência do Johan, né, do Frater Madriax, os próprios alunos aqui, que estão aqui no nosso bate-papo aqui, né, o Correia, né, você tem lá o Osimandias, o Eric, você tem várias pessoas hoje no Brasil que estão trabalhando e são colegas aí que participam, como o Robson falou, ninguém aqui é obrigado a gostar de ninguém e amar todo mundo, né? Porque isso também é hipocrisia.
tá? Mas respeito a gente deve uns aos outros. O dia que eu não puder respeitar o Ulisses, o dia que eu não puder respeitar o Robson, acabou. Simplesmente não tem menor sentido toda e qualquer conversa que a gente possa estabelecer, né? E, inclusive, isso fica evidente nos nossos alunos aqui. Agora, até o René Chiquete, aqui eu estou acompanhando o bate-papo, né? O René Chiquete, que é ali de Londrina, né, da caravana de Londrina, ele citou ali livro de Enochiano escrito por ChatGPT. Então, o pessoal às vezes não está preocupado nem nada, eu só quero encher linguiça e publicar. Toma cuidado, gente. E eu vou falar do meu lado uma coisa que eu considero importante para nós como professores. A gente está estimulando aqui o Correia também a ensinar, ele sempre faz colocações muito oportunas nos grupos, né? Mas pode ter outros aqui aspirantes que a gente não sabe, que estão se mirando, se voltando para nós e dizendo, poxa, um dia eu quero estar aí conversando, o pessoal falando do meu trabalho. Então, entende o seguinte, gente, é muito importante levar a sério a espiritualidade alheia. Como diz o Constantine naquele quadrinho do Livros da Magia, estudar a magia é você sair da calçada e ir para o meio da rua. Uma hora você será atropelado, você não sabe apenas quando e por quem, mas você vai ser. Então a gente tem que ter esta consciência que nós todos estamos correndo risco. E eu, como magista, o principal cuidado que eu tenho que ter é com o meu aluno. Eu tenho que prezar pela vida espiritual do meu aluno, né? Eu acredito que falo pelos 4 quando eu digo que quando nós propomos uma prática, é porque a gente já fez. A gente não tira as coisas da IA para apresentar para vocês, né? Então, por exemplo, lá eu tenho muitas práticas que depois eu quero comentar um pouquinho na questão dos outros tópicos, mas assim, eu tenho práticas que eu desenvolvi, mas eu fui fazer, o pessoal do Círculo fez, o Ulisses criou coisas para a prática enoquiana dele que são dele, o Robson idem, o Johan idem, né? E às vezes a gente troca, às vezes o pessoal manda para apreciação, né? O Johan, por exemplo, já me mandou, o Ulisses já me mandou, o Robson já me mandou, né? E inclusive o Johan, falo aqui publicamente, né? Eu já falhei algumas vezes até de revisar com mais cuidado o material que ele me mandou e que me pediu por pura falta de tempo, mas assim esse respeito que a gente tem entre nós temos que ter com o aluno, e o aluno tem que entender a seriedade disso. Se você pega uma prática enoquiana de alguém que não está preocupado com você, cara, você não está apostando pouco, não é só uma questão de dinheiro, porque esse PDF que rolou aí, que vocês mostraram, é um PDF que nem sei se está sendo cobrado ou não, né? Mas o custo disso é pior, o custo disso é para a tua vida, para o teu espírito, porque você faz uma prática errada, para você ir parar num hospício não precisa muito, gente. Você pode perder alunos por uma prática errada. Então, o meu grande crivo é esse, né? Tome cuidado, porque você está apostando sua vida. Quem lida com magia aposta a vida. E uma questão só que eu vou acrescentar à fala do Frater Goya é a seguinte: nós temos aqui um material que foi apresentado para nós, que é totalmente incoerente com o enoquiano, que leva o nome de alguns anjos enoquianos, mas que é totalmente gerado por IA. O alfabeto enoquiano não é aquele ali. Tudo que a gente vai encontrar dentro desse material não é enoquiano. E aí você vai começar a chamar entidades enoquianas, talvez até Cacodainos, porque muito maluco hoje quer pregar que Cacodai não vai prestar para alguma coisa dentro de enoquiano, né?
E aí a gente vai ter esse lance atrapalhando a comunidade crescer. E, assim, tome muito cuidado, pessoal. Enochiano não é brincadeira. O problema do Enochiano é que ele funciona. E você começar a chamar a entidade Enochiana sem saber o que é, para que é, a chance de isso dar ruim não é pequena. Então, cuidado, por favor, cuidado. Né? Só complementando o Robson, parte da magia enoquiana, ela envolve a abertura de determinados portais. E quando você abre esse portal, você está abrindo um caminho para o mundo espiritual, para que aquilo que esteja lá do outro lado enxergar você. Né? Então, fazer isso com responsabilidade é a coisa mais tranquila do mundo. Acredita em mim, eu já faço isso há muito tempo e eu sei o que eu estou dizendo. Fazendo tudo direitinho, não tem problema nenhum. Agora, você de repente pegar um material, como o Robson citou, às vezes com nome de entidades que a pessoa nem sabe exatamente o que são aqueles nomes que estão ali, ela vai abrir esses portais e vai pronunciar esses nomes. De repente, uma dessas entidades ou mais dessas entidades não são coisas legais lá do outro lado, e você vai acabar trazendo problemas para a sua vida. Então, essa é a importância de você fazer as coisas usando materiais que são corretos, vamos chamar assim. E outro cuidado que tem que ser muito grande, que é fácil de perceber quando tem alguma coisa errada, é a quantidade de misturas que a pessoa traz para uma prática enoquiana. Trouxe uma prática enoquiana que está misturando coisas com hinduísmo, misturou com uma entidade de não sei o quê, misturou com uma outra coisa. Você olhar, você fala assim, olha, tem muita coisa, assim, parece um universo complexo, assim, de várias coisas que estão fora desse contexto, é desconfio. Porque normalmente as coisas que estão sendo feitas ali, elas estão sendo tiradas da cabeça do cara que está criando aquilo ali e, na maioria dos casos, essa pessoa não tem habilidade para fazer o que está fazendo. Citando o material, né, que chegou até nós, é importante frisar também, gente, que há uma diferença entre você pegar o material de uma pessoa que ela peca pelo desconhecimento. Neste caso, eu acho que essa pessoa, ela deliberadamente estava realmente tentando enganar as pessoas, porque assim, o material é de uma incongruência. Olha, para falar a verdade para vocês, é uma porcaria tirada assim de vozes da minha cabeça que chega a beira o ridículo, gente. Beira o ridículo. O cara simplesmente gerou imagens como se fosse um tabuleiro. Alguém falou ali no chat, como se fosse um tabuleiro Ouija de enoquiano e disse que eram tabelas enoquianas ali. Tá? Até desculpe a exaltação, porque assim, a gente fica no nível de preocupação com a qualidade desse material e, infelizmente, a gente não faz ideia de quantas pessoas foram atingidas por isso aí. E eu digo atingidas no sentido de bater e causar dano ali, real, entendem? Então, assim, é algo que beira o ridículo. E a pessoa, obviamente, estava com o intuito de enganar, como o Robson disse, né, angariar algumas moedas ali, em benefício próprio, simplesmente atrapalhando todo o trabalho que a gente teve até o momento para poder construir as bases, né, da divulgação do sistema enoquiano. Muito bem. Robson, desse tema, vocês querem continuar ou podemos passar para a próxima pauta? Porque acho que já ficou claro para o nosso eleitorado aí que dessa questão. Eu tenho algumas perguntas que estão chegando, mas primeiro vamos esgotar as pautas, depois passamos para as perguntas. Robson, você tinha um tema para a pauta, você gostaria de comentar? Prefiro responder a pergunta primeiro, depois a gente passa para esse outro assunto. Beleza. Eu tenho aqui uma pergunta do Arthur, deixa eu pôr na tela. Procede que pode-se fazer com o sistema enoquiano tudo que é feito com o salomônico, até trabalhos como ataque, amarração, riqueza e afins? Quem quer comentar primeiro? Vai lá. Eu posso começar, gente?
Então, gente, o sistema enoquiano, ele inicialmente foi criado, desenvolvido, entregue inicialmente como um sistema de teurgia, de contato com o divino, tá? Quando a gente recebe esse tipo de pergunta, se pode usar o sistema enoquiano para riqueza, ataque, enfim, a pessoa precisa entender que por meio dessa proposta inicial do sistema, você vai chegar num ponto da sua existência que essas coisas se tornarão completamente desnecessárias. Tá? Então, assim, a resposta para essa sua pergunta é sim e não. Né? Dá para fazer? É possível fazer? Eu diria que você vai chegar num ponto da sua vida, se você insistir, investir na sua prática, que todas essas coisas que você citou, Arthur, se tornarão completamente desnecessárias, tá? Porque há uma tendência aqui em prática de ter a sua vida completamente alterada de uma forma alquímica, né, interior, tão precisa e tão em direção ao seu desenvolvimento, que coisas que te preocupam hoje, elas passam a se tornar completamente desnecessárias. Você começa a entender um funcionamento de si mesmo em comparação com o mundo onde você vive, onde você acaba percebendo novas verdades, né? Ou acaba desvelando, né, a si mesmo para novas verdades, tá? Então, assim, quem pratica o sistema a fundo, né, como a forma como a gente faz hoje em dia e a gente ensina, acaba percebendo que a sua vida inteira é alterada por ele. Quer falar, Robson? Bom, dentro da heptarquia mística, a gente vai ver alguns trabalhos negativos que podem ser executados com os príncipes de Saturno, com os ministros de Saturno. A gente pode ver algumas coisas interessantes podendo ser feitas ali. Contudo, não é que está direcionado nesse sentido do sistema. Eu vejo o sistema enoquiano hoje como um sistema teúrgico, né? E usar dessa maneira seria uma corruptela do próprio sistema. Contudo, sim, o sistema propõe uma possibilidade desse tipo de coisa. Não que isso seja indicado pelo próprio sistema. Se eu tiver que complementar algum pouco, não tem em nenhuma passagem algo nos diários que mencionam alguma coisa de ataque, de amarração, alguma coisa assim. Relação a ataque, na verdade, desculpa, não, amarração e qualquer dos outros que tinham. Não, na tela. Ataque, amarração, riqueza e afins. E afins, tá. Riquezas tem sim, tem anjos lá, tem passagens que são falados que tem anjos que cuidam de tesouros, que você pode chamá-los, que eles podem te ajudar nesse sentido. Na parte de ataques, você tem anjos de destruição, isso existe também. Mas na parte de amarração, coisas amorosas, eu não vi isso em nenhuma passagem, não tem. Só que uma coisa dito durante as práticas, de posse desse sistema você é capaz de fazer qualquer coisa. As entidades que são apresentadas no sistema, esses nomes são tirados de determinadas tabelas, mas aquilo ali é só a ponta do iceberg. O sistema enoquiano, ele vai muito além daquilo ali. Você tem muitas entidades que não são nomeadas, e que essas entidades, você acaba se deparando com elas dependendo da evolução da tua prática. E isso acontece. Você entra em contato com o anjo e aí aparece um outro anjo que te dá um outro nome que não consta ali naqueles nomes clássicos que são passados. E com isso você pode fazer outras coisas. Mas, como foi dito, o sistema enoquiano, à medida que você faz toda a prática de busca teúrgica, você não vai ter interesse para fazer esses tipos de coisa, porque você acha que isso é bobagem. Você tem tantas coisas mais interessantes para fazer com o enoquiano, e eu falo por experiência de ter feito alguns rituais que foram tão bacanas, que eu não sei se uma pessoa que trabalha com enoquiano seriamente há muito tempo faria alguma coisa, por exemplo, uma amarração, que eu acho que é dos nomes que estão aqui, que é o que mais me incomoda. Posso só, antes de entrar no Fratergói, um comentário, vou só colocar aqui, que é como eu disse, não há nenhuma indicação direta de que se possa fazer esse tipo de trabalho de amarração, por exemplo, em enoquiano, né? Existe, por meio dos anjos, essa sugestão que o Ulisses colocou, e é importante a gente frisar isso, você pode fazer qualquer coisa com o sistema, contudo, não é porque você pode que você fará. Exato. Né?
Bom, aí eu acho que todo mundo já falou bastante aí, eu concordo, né, que na realidade, basicamente enoquiano, assim como a própria Goetia, você pode fazer o que você quiser, mas a pergunta não é se você pode, se você deve, né, e acho que isso é mais uma pedra de toque. E o sistema enoquiano, acho que tem tanta coisa, como o Ulisses colocou, tão mais interessante para fazer, que algumas coisas dessas ficam secundárias, né? E é como você ter uma Ferrari para entregar pizza. Eu acho Exatamente. que os instrumentos que a gente dispõe, você tem que usar o instrumento de forma adequada. Então não adianta eu ter uma moto super veloz e tal, né, com 1000 cilindradas, que você vai usar para, né, de motoboy. Isso não vai, né, um desperdício de dinheiro, de investimento. E a mesma coisa a proposta do sistema enoquiano. Então, acho que quando o John Dee idealizou o sistema, ele tinha um foco, um compromisso bem estabelecido para ele, e que ele tentou registrar isso da melhor forma possível, e acho que até nos diários, eu não me lembro exatamente como tem, mas é algo como assim, de tirar as pessoas do erro e do engano, né? Que o enoquiano fosse uma forma de trazer às pessoas dias melhores do que aqueles que estavam ocorrendo naquele período. E acho que isso tem que ser um elemento orientador da prática. Mas, né, você pode entregar pizza com a Ferrari? Pode. A Ferrari é a sua, você faz o que você bem entende, né? Mas você há de convir que todo mundo vai achar estranho você trazendo uma pizza dentro de uma Ferrari. Segue o barco. Eu costumo brincar falando que quando você usa enoquiano para isso, é a mesma coisa que você está tentando matar uma formiga com uma bazuca. Então, você corre o risco de você acabar ferindo a si mesmo ali também, se a formiga estiver no seu pé, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente acaba entendendo, como o Frater Goes citou, né, a proposta do John Dee na compilação, no registro do sistema, é fazer com que as pessoas tivessem melhores condições da existência, né? Então, assim, tira o véu, né? Tira o véu das mentiras do mundo para que a gente possa observar o mundo de forma mais intensa, né? Mais pura, mais brilhante, digamos assim. Posso dar só um negocinho para fechar? Ao invés de, por exemplo, você pedir ataque, por exemplo, para um anjo, pede justiça. Ao invés de você pedir riquezas, pede ajuda para o anjo te ajudar a prosperar, né? Você quer amor, né? Pede para ele colocar alguém na sua vida, ao invés de você querer amarrar alguém. Então, você fazendo pedidos, mesmo sendo coisas materiais, mas um pouco mais nobres, você vai ter uma facilidade de muito mais de conseguir com o sistema enoquiano do que talvez se metendo a fazer coisas, trabalhando com entidades mais pesadas que possam vir a partir do sistema. Vou complementar, como pratiquei Goécia há muitos anos, eu vou complementar essa resposta do Ulisses com algumas questões. É dito muitas vezes, mesmo num tomo de Goécia, que os espíritos estão lá para conversar com o praticante e orientá-lo. Não para só simplesmente atendê-lo nas suas necessidades mais fúteis que sejam, e sim orientá-lo. Então busque os espíritos com a finalidade de aprender alguma coisa, se tornar útil e se capacitar melhor como pessoa. Não fique só querendo chegar, chamar o espírito para resolver o teu problema. Então, pessoal, o que eu estou querendo recomendar aqui é que vocês prestem atenção de que as entidades espirituais não estão lá meramente para nos servir, e sim para nos guiar nesse caminho. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou entrar aqui com a questão do meu tópico agora, Frater, que era a questão da venda de cursos.
todos nós 4 aqui temos cursos à venda, e é importante deixar claro que nós somos concorrentes. Contudo, não é porque somos concorrentes que estamos lutando uns contra os outros. Muito pelo contrário. Cada um de nós tem uma forma de ensinar o enoquiano, e com isso, nós temos cada um tem o seu modo pessoal de enxergar o enoquiano, que vai refletir na forma com que nós ensinamos. Então, pessoal, não nos vejam aqui como inimigos, como opositores, muito pelo contrário, né? Nós nos reconhecemos mutuamente, e isso é importante. Então, essa questão da venda de cursos, eu não vejo ninguém que venda um curso de enoquiano como um inimigo. E sim, eu quero só saber se aquela pessoa, de quem ela aprendeu, como ela aprendeu isso, o que ela está ensinando. Se for correto, se for bom, cara, eu vou estar apoiando também o trabalho dessa pessoa. Como mencionei anteriormente, o Frater Ozymandias. Foi aluno meu, foi aluno do Johan. Tive um desentendimento pessoal com ele. E foi meu também. Estou aqui falando. Eu reconheço o trabalho dele. Reconheço o trabalho dele enquanto magista, mesmo que nós tenhamos diferenças pessoais. E isso é muito importante deixar claro, que esse é um dos espíritos dentro do Conselho Enoquiano. Nós não vamos deixar que opiniões pessoais venham a manchar a reputação de ninguém. E até uma coisa, completando isso que o Robson falou, é assim, veja, é importante entender que, por exemplo, pega qualquer cidade aqui no Brasil e mesmo no mundo. Você tem você tem o comércio de várias coisas. Não existe só uma loja que vende geladeira, por exemplo, né? E existe uma associação comercial cujo objetivo é ajudar a regulamentar a venda para que não haja prejuízo do público que usufrui daquele serviço e daquele produto. Então, a magia, se a gente tem lá os princípios herméticos, né, assim como está acima, aquilo que está abaixo, que está na tábua de esmeralda, da mesma forma como um reflexo, todos nós temos um trabalho envolvendo a magia enoquiana. Pode ser livros, podem ser cursos, pode ser uma série de coisas, né? Porque um trabalho ele também é remunerado. Também a gente precisa esclarecer isso, que às vezes o pessoal diz, quem lida com a espiritualidade não pode cobrar. Gente, olha só, uma coisa para pôr lenha nessa fogueira. Olha esses livros aqui, todos os senhores aqui presentes têm esse material. Quanto que custou? Né? Então, para vocês que estão assistindo, muitos, às vezes, a ajuda que vocês nos dão e o incentivo que vocês nos dão de forma financeira, vira material de estudo que depois vai voltar para vocês. Então, temos alunos que não sabem inglês, temos alunos que não têm toda essa paciência do mundo, que nem a gente tem de Jó, de pegar um livro e ler de capa a capa, que não tem outros pares para debater. Então, quando um aluno, muitas vezes, compra um curso, seja meu, seja do Robson, seja do Madriax, seja do Ulisses, que está apresentando agora os primeiros trabalhos em forma de curso, vocês estão nos incentivando a trabalhar, estão nos incentivando a pesquisar para trazer mais. O Robson, no comecinho lá, falou uma coisa muito importante. Quando começou o Grupo Enoquiano com BR lá, que nem ainda tinha esse nome, era o samba do crioulo doido, porque todo mundo pegava o que caía na mão, né? E aí até que começou a cair a ficha, começou a chegar material melhor, a gente conseguiu comprar coisa melhor, começou, li esse livro aqui, vai atrás. E daí as coisas começam a se sedimentar. Isso, gente, é um incentivo à pesquisa. Do mesmo jeito que um cientista precisa pesquisar, os magistas também precisam estudar. Então, é um estudo quase acadêmico
que é feito. Então, cobrar não é vergonha para ninguém. Porque o tempo que a gente está aqui hoje, eu estou com meus filhos me visitando, alguns aí estão querendo sair para carnaval, né? Outros estão em casa que podia estar curtindo a família, mas não, nós estamos falando de enoquiano, de gente que faz apostila de chat GPT e larga na internet, né? Então, existe isso daí. Então, todo trabalho, gente, ele precisa ser remunerado. Então, não existe erro nenhum nisso. É muito importante que isso fique bem claro para todos. É um trabalho, né? E o trabalho, ele exige um erário ali, tá? Então, não confundam e veja quantas vezes, de novo, antes de passar de volta para vocês, só para fechar minha fala, quantos de vocês fizeram pergunta para qualquer um de nós 4 diretamente, seja inbox, no Telegram, no WhatsApp, e a gente disse, não, só respondo para você se você me pagar? Eu desconheço. Nunca. Então, todos nós aqui, de bom grado, passamos um bom tempo do dia atendendo pessoas que nos procuram por e-mail, seja por mensagem, seja por telefonema. Eu tenho gente que diz assim, Goya, posso te ligar um minutinho? Eu atendo. Você foi cobrado por isso? Não. Correto? Sim. Passo a bola para vocês, devolvo aí para os colegas. Não, sem dúvida, acho que todos nós aqui somos muito abertos, né? Pode falar. Não, só... eu acho que muitas pessoas que estão no chat aqui já entraram em contato comigo em privado, talvez algumas. Tenho certeza que, às vezes, tudo bem, pode ser que eu não responda na hora, mas a gente sempre responde, e tenho certeza que os colegas também fazem a mesma coisa. Exatamente. Nós estamos a todo tempo, né? Eu, por exemplo, hoje em dia eu trabalho somente de magia e tarô, né? Então, assim, eu tenho o meu tempo ali livre para poder responder as dúvidas das pessoas que me procuram. Todas as redes sociais, né? Tem gente perguntando a todo momento. Algumas vezes, e o que acontece com os nossos colegas aqui também, algumas vezes, muitas pessoas acabam perguntando do mesmo assunto, aí a gente faz o quê? A gente faz um compilado daquele assunto, faz uma apresentação em vídeo, faz uma live falando sobre, né? Que é para responder de uma vez já ao máximo de pessoas possíveis. Porque o nosso trabalho, gente, além da gente ensinar, obviamente, a gente está aqui tentando divulgar o sistema, né? Trazer uma forma de prática que seja segura para cada um, né? Então, nós temos todo esse trabalho aí para montar conteúdo. Muitas vezes nós distribuímos conteúdo gratuito nas redes, né? O Robson está ali com o drive dele dentro do grupo enoquiano.com.br, cheio de material de estudo ali, tá? Muitas vezes também nós temos todo o trabalho de compilar, como o Frater Goya disse, compilar, traduzir, né, principalmente o material, ajustar o material a uma linguagem mais simples para que seja entendido, né? Ninguém aqui vai dar uma de Crowley e dizer que vai escrever um material para que todo mundo entenda, e aí você vai lá olhar e é um enigma. Então, assim, nós temos todo esse trabalho, né? Então, assim, a remuneração, o cash, né, que a gente recebe ali incentiva, auxilia com que a gente consiga adquirir mais materiais, gente. Principalmente para que a gente também não caia em circunstâncias como PDFs estranhos pela internet aí, né? Então, o que a gente faz? A gente vai na fonte, a gente vai lá e adquire os materiais dos autores que a gente conhece, do trabalho divulgado do sistema enoquiano internacionalmente. O que a gente faz? A gente traz para o Brasil. E aí, acima disso, nós construímos a nossa prática de enoquiano para que a gente possa... constrói e pratica, né, que é importante, e constrói uma forma de repassar essa informação adiante, né, porque é um prazer enorme ensinar, um prazer enorme falar sobre aquilo que a gente gosta, e a gente gosta muito, gente, porque tem que gostar muito, tá, para poder se inserir nesse caminho, tá? Até porque muitas vezes as mensagens que chegam para nós nos fazem até rir, né? De certas perguntas que nós recebemos muitas vezes, mas nós tentamos ainda responder com todo carinho a pessoa, tentando não rebaixar nunca a pessoa. Às vezes a gente dá uma resposta talvez mais atravessada em um momento ou outro, é muito comum acontecer comigo quando a pessoa vem de forma menos educada,
Mas é aquela coisa, a gente está aqui trabalhando em prol dessa comunidade maravilhosa, que é a comunidade do Enochiano, né? Sejam os alunos do Goya, sejam do Johan, sejam os meus alunos, sejam os alunos do Ulisses, que começou agora a angariar os seus pupilos também. Mas, pessoal, entendam isso, a gente está trabalhando incansavelmente, todos nós 4, outros ainda que estão para surgir aí, como Correia, que tem que sair do armário, como o Frater Goya falou, né? É mesmo. O Frater Ozymandias, que também tem o trabalho dele, está sendo desenvolvido já há algum tempo aí. Então, lembrem-se, procurem pessoas que podem ser referenciadas. Eu acho que esse é o maior tópico dessa reunião de hoje, né? E que todos os 4 concordam. E uma coisa legal, só para afirmar, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Você vê que em determinados meios ali do ocultismo é uma briga de foice, de um falando mal do outro, de um acabando com o trabalho do outro e não sei o quê, e a gente aqui não tem, apesar de ter visões diferentes, cada um, a gente não, nós somos unânimes, concordamos com as mesmas coisas. Não, a gente tem visões diferentes, tudo, cada um tem. Se concordar, eu estava errado, exatamente. Discorda de um monte de coisas, mas nunca com desrespeito, né, com relação ao outro. Eu posso ver uma coisa que, de repente, o Goya faz e falar, cara, não gosto da forma que o Goya faz, mas nem por isso eu desprezo que o trabalho dele é incrível, né, e é um cara que foi meu professor, né, aqui comigo. É a mesma coisa com os demais, é a mesma coisa comigo, né? Às vezes eu posso ter uma visão que meus colegas também não concordam, mas não foge o respeito entre nós. E isso é um negócio que eu acho que é um exemplo para que outras comunidades dentro de ocultismo, de bruxaria, tenham essa... Se eles tivessem esse mesmo diálogo que nós estamos tendo aqui, as coisas seriam melhor para todos nós. Verdade, Ulisses. E eu queria puxar um tema rapidinho, bem rapidão, que você citou lá no começo, que inicialmente o Enochiano era uma coisa de pouquíssimas pessoas, e mesmo o material era algo extremamente raro, você poder obter material voltado para a prática enochiana. E eu queria destacar, inclusive, alguns estão aqui presentes, né? Tem o Chapéu de Magos lá, o Fábio, tem o Ian, que faz a parte de joalheria, tem a Papisa, né, que faz um trabalho incrível, tem a Caixa de Pandora. Então, nós temos pessoas que têm nos dado um suporte. Então, veja como a prática mudou nos últimos 20 anos, que essas pessoas estão materializando, literalmente, ferramentas que vão ajudar as pessoas na sua prática. Então, acho muito importante assim, citá-los aqui, porque às vezes nem todo mundo tem paciência, condições ou habilidade para produzir o seu próprio material. Então, veja que nós conseguimos movimentar esses artistas e artesãos para somar esforços, não apenas no enochiano, mas na magia salomônica e tudo mais. E eu queria propor, Ulisses, você tinha um elemento de pauta também, você quer comentar, aproveitar ou não? Não tenho. Eu só queria complementar o quanto isso é verdade, que quando eu comecei a comprar os meus materiais, eu tive que comprar tudo na Inglaterra, porque não tinha quem fazia aqui. Então, meu anel veio da Inglaterra, meu lame veio da Inglaterra, as minhas insígnias vieram da Inglaterra, porque não tinha alguém no Brasil fazendo esse tipo de coisa. Eu não tinha condições de fazer no metal, não sabia trabalhar com isso, e acabei trazendo de fora. E hoje a gente tem aí o Ian e as outras pessoas fazendo isso aqui, né? Não, e assim... E é muito qualidade, essa questão dos... Oi, só um pouquinho, Johan, e com uma qualidade muito boa. De novo, você pode não gostar, não gostei do que, sei lá, o Fábio fez. Pode não ser a tua vibe, mas ele tem um trabalho fabuloso. Eu tenho o material dele aqui, tem o material do Ian, tem o material da Papiso, aí, ó. Cara, do Fábio, eu acho que é melhor do que do John Dee.
Né? Ele já olha tá o bem capricho melhor, da peça. Olha o capricho da peça dele. Sem comentários. Né? Olha lá. Né, a papisa, que ela pegou a minha mesa enoquiana e ela fez as 4 torres com as torrezinhas. É que eu não vou sair daqui, que está lá do outro lado, sobre o altar. Né? A caixa de Pandora, que faz a mão, ela corta o MDF e pinta a mão. Né? O Ian, que inclusive eu fiz com ele agora, esse eu vou pegar porque está aqui, bem aqui do lado, que a gente fez uma versão do Almandel em cobre, como tinha nos primeiros textos a descrição do Almandel, a gente fez com todo o material em hebraico, a gente fez a gravação. Olha ali, ó, o trabalho em estanho também. Que coisa fabulosa. Então, são pessoas que levam, veja a importância, eles levam o verbo, aquela produção nossa verbal e intelectual, olha ali, ó, do Fábio também, né? Maravilhoso, né? Não tem como a gente deixar de agradecer para essas pessoas todo o esforço que vocês têm feito. E, Madrax, por favor, eu te cortei. Só para finalizar ali, eu recebi um presente eu ia da falar Papisa. realmente que Para finalizar, você falou disso, eu recebi um presente da Papisa. Você estava comigo, né, Roya? O Goya estava remoto, que foram as insígnias num estojo lindo e maravilhoso também. Tá? Muito obrigado, Papisa. Sei que ela está aqui bem. Te agradeço mais uma vez. O meu aqui do Fábio já está ralado já de uso, né? Então, assim, já está na hora de adquirir outro já. Porque eu acho que esses instrumentos é muito importante, cara, a gente divulgar realmente o trabalho dessas pessoas, porque, como o Frater disse ali, o Ulisses também mencionou, era muito difícil, né, adquirir esses materiais. E hoje em dia a gente dá uma importância muito grande a esses materiais, a seguir, tentar seguir a risca, pelo menos, né, o que foi deixado ali para nós. Até um ditado que eu disse para uma pessoa que tinha me perguntado sobre o uso dos instrumentos, né? Você pode até tentar bater em um prego com a mão, mas é muito melhor usar o martelo, né? Então, assim, é muito importante, é muito bom hoje a gente ter esse suporte dessas pessoas, né, da Papisa, do Chapéu de Magos, da Caixa de Pandora, do Ian, lá do Umbra Philacterium. Hoje a gente tem essa divulgação dos materiais, hoje está mais tranquilo, está mais fácil de adquirir esses materiais, né? São materiais de uma qualidade, assim, impecável, e eu estou muito feliz assim por ter a oportunidade de conhecer essas pessoas e poder adquirir os materiais deles. Então, muito obrigado a esse pessoal que trabalha junto com a gente. Eu queria agradecer aqui publicamente o esforço de vocês. E uma coisa que o Robson falou, nós ombreamos com os nossos pares, a gente não pisa no pé, tá? E uma coisa que eu gostaria de colocar como proposta de pauta, a gente talvez comente só um pouquinho aqui, não vamos encerrar o assunto hoje, mas é uma coisa que eu gostaria de propor e ver a receptividade, inclusive aqui no bate-papo, que é a gente trabalhar junto para uma uniformização dos termos enoquianos, para quando a gente produzir o material, e até para futuros autores nacionais, terem um referencial, que assim como tem uma regrinha ABNT, desculpe, como existe uma regrinha ABNT para a produção de material, a gente poderia montar um guia de orientações, olha, os nomes, como é que se chama, assim, assado, porque isso ia facilitar demais o nosso público, porque às vezes o pessoal fica em dúvida, olha, o Goya fala de um jeito, o Ulisses fala do outro, o Robson fala do outro, o Madrax fala do outro, quem está certo? Então, essa uniformização, essa standardização ficaria legal, né? Eu acho que a gente tem que pensar. Né? O que vocês acham, senhores? Nós somos, cada um aqui é uma torre de vigia das tabelas. Somos os 4 torres de vigias do enoquiano no Brasil, olha lá. São as torres de vigia. A gente não concorda em tudo, mas a gente está unido. Eu acho uma boa, Frater, eu acho muito bom a gente ter esse consenso de reunir a forma como a gente se comunica com os nossos alunos e com todas as pessoas que nos procuram, né?
Eu tento fazer isso nas minhas traduções, que é usar um tipo de termo, sempre o mesmo termo para todos os textos, todos os materiais que eu crio de autoria própria, inclusive, para os meus alunos, porque eu acho importante que a gente fale a mesma língua, né, dentro da instrução e do ensino. Porque se alguém for perguntar alguma coisa da minha mentoria, for perguntar lá para o Frater Goya, para o Ulisses ou para o Robson, eles vão saber daquilo que a gente está falando, né? Então é extremamente importante isso aí, porque até facilita a nossa comunicação, facilita a nossa instrução e a divulgação do sistema. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode começar a trabalhar, já estabelecer fazer um documento diretor, né? Para facilitar a vida de todo mundo. Acho que a gente pode anunciar isso em breve, né? E uma coisa que eu queria falar também e reforçar, é só um comentário, nós no Brasil temos a maior quantidade de praticantes de magia enoquiana em qualquer lugar no mundo, né? E temos, e principalmente uma coisa essencial a falar aqui, é que no resto do mundo alguns se conversam, mas não existe um movimento unificado, como nós temos feito no Conselho, né? Então, isso é essencial, e é uma coisa inédita, tanto aqui como lá fora, que há uma espécie de conselho editorial voltado para o público, não apenas para o próprio umbigo. Porque, no geral, lá fora, você também tem grandes autores, mas que muitas vezes se come vivo um ao outro lá. Pois é. Tem mais algum tema para a gente discutir? Se vocês não tiverem mais nenhuma pauta, né, a gente podia passar. Acho que tem mais perguntas ali no chat. Deixa eu falar para vocês aqui, que ele não vai falar, mas eu vou falar aqui, tá? O nosso colega, o El Catita ali, ele também está iniciando a produção de materiais aí, cara, e eu tive o prazer, a honra de receber uma mesa enoquiana dele, uma mesa, né, com base nas especificações dos diários, que é uma coisa maravilhosa, tá? Então, assim, já deixo avisado, né, já procurem aí o El, deem bastante trabalho para ele, porque é um trabalho muito bom, viu? Muito bom. Eu quero conhecer. O material dele eu ainda não conheço. Estou no aguardo, então, já. Eu vou responder a pergunta. Depois eu tiro umas fotos da mesa. Eu vou responder a pergunta da Papisa. Ela ficou um superchat aqui. Por que tem tantos materiais? Tem um básico? Porque encontramos tantos suplementos diferentes nas literaturas. Bom, é porque nós temos muitas vertentes diferentes de enoquiano, Papisa. E, tendo diferentes vertentes, nós vamos encontrar diferentes materiais. Por exemplo, nós vamos ter uma vertente mais tradicional, por exemplo, que é a vertente do Ulisses, que vai utilizar o lamen, o sigilo Undei, as insígnias da criação, o anel. A gente vai ter uma linhagem mais moderna, que vai utilizar, por exemplo, os materiais da Golden Dawn. E aí são outros materiais, completamente diferentes. Então, a gente vai ter, dentro de cada linha de enoquiano, materiais diferentes, tá? Esse problema dos materiais, por que tem tantos materiais diferentes? Simplesmente porque nós temos vertentes diferentes. Alguém quer complementar? Além disso, só para complementar aí o que o Robson falou, gente, há uma circunstância muito interessante na prática do sistema, que é que quanto mais você inicia, obviamente, o sistema por alguma vertente ou algum material, né, que você consiga colocar as mãos, pode ter vindo da Golden Dawn, pode ter vindo dos diários diretamente, né, pode ter vindo da nossa instrução, e é sobre isso que eu queria falar para vocês. Uma coisa que é interessante sobre a prática do sistema é que quanto mais você pratica, mais você começa a desenvolver uma forma de prática que muitas vezes não tem a ver com as práticas dos nossos colegas, entende? Os anjos tendem a ensinar-nos formas de contato com eles, né, o que muitas vezes também inclui materiais novos, como foi o caso do rapaz do Enoch and Today, né, que ele registrou uma outra mesa
enoquiana, tá? Então, isso é o que normalmente causa aí, né, o que a gente chama de vertentes enoquianas. Muitas vezes nós temos aí uma distribuição de bases de materiais, como o Robson citou. Se você vai praticar o enoquiano que veio da Golden Dawn, você tem que estudar o material da Golden Dawn, né? E se você puder colocar as mãos nos diários também, vai ajudar muito. Então, se você pratica ali a vertente tradicional, ou que o autor Aaron Leach chama de Pierce, né, o purista, você precisa estudar os diários. Se você não conseguir colocar as mãos nos diários, tem alguns autores, por exemplo, o Geoffrey James, o Peterson, que falam sobre o sistema vindo diretamente dos diários, cujos materiais são de mais fácil acesso. Inclusive, eu não sei se os senhores sabem, mas o Joseph Peterson lançou uma edição nova, tá, do livro dele, sim, o Five Books of Mystery, né? Então, assim, são materiais de mais fácil acesso. Pode falar, Robson. Mencionando também que hoje no Brasil, por exemplo, nós temos, pelo Frater Goya, uma linhagem de enoquiano que já possui materiais muito próprios também. Estava aparecendo uma mesa ali do ladinho do ombro do Frater Goya. Do ladinho do Frater ali, a mesinha dele. Então, é um material exclusivo da prática do Frater, né? Então, assim, tende-se com o tempo alguns magistas a receberem materiais próprios dentro das suas práticas e aplicações próprias das suas práticas. Isso não é estranho à tradição por um único motivo. Mesmo rabinos judaicos tradicionais, eles têm uma coisa chamada a pérola do rabino dentro da sua tradição, que é aquele ensinamento que foi ministrado e compreendido apenas por aquela pessoa. Então, a gente tem isso dentro da prática mágica também, e dentro do enoquiano sul-brasileiro, né, a gente vai ter essa prática desenvolvida pelo Frater Goya, com essa mesa que é exclusivamente do sistema dele. E aí vale até, dentro disso, nada impede que talvez futuramente a gente possa também elaborar um compilado das práticas do conselho, porque naturalmente cada pessoa vai desenvolvendo o seu flavor, né? Você pode ver qualquer estilo musical, você pega country, você pega rock, né? Então é natural que você comece ali, né, no blues, você tem uma escola, e aí depois você já tem o blues que mistura o country, o blues de Chicago, e assim por diante. Então, nós também temos potencial de produção de material, como o Robson falou, que são coisas que nós recebemos e também desenvolvemos, né? Lembrando que o próprio John Dee, quando começou, ele se apoiou em material pré-existente, né? O Juratus, o Almandel, todo aquele material, ele foi se apoiando até que ele encontrou o veio, e depois ele foi embora. Então, não é demérito trabalhar com material produzido por algum magista, né? Ou meu, ou do Ulisses, ou do Madriax, ou do Robson. Todos esses materiais, ou de outros autores que tem lá fora, porque a gente tem autores, por exemplo, o casal Schuller, a quantidade de coisa que eles produziram, né, nos anos 90, né? Alguma coisa de qualidade questionável, mas eles produziram muito, né? Chegou uma altura que virou Enoch for Dummies. Ai, casal Schuller. Vou ficar quieto. Fala do casal Schuller, mas todo mundo aqui passou na mão do casal Schuller. Todo mundo passou com o material em algum momento. Eu passei noites em claros. Eu cheguei a traduzir o livro deles, inclusive, que eu achava o máximo aquele livro. Passei noites em claras procurando o material deles nos diários e não achava. Sem saber que era deles. Né? Nada. Mas não é possível, cadê? Exatamente. Nós temos aí, citando também o Aaron Leach, nós temos ali os dois livros dele, né? O Angelical Language, falando sobre o estudo que ele fez da língua, né? Do idioma enoquiano, que eu acho que é um trabalho muito interessante da gente estudar também.
Tem os do Peterson, o do Peterson, né, que eu já citei, tem o Geoffrey James, que hoje ele está como Enoch and Evocation of Dr. John Dee, né? Nós temos, tenho traduzido, inclusive, isso aí. Do Schuller, como o Frater Goya falou, né? Enochian for Dummies. Tira Enoch, faça Enochiano, né? Com um anel de astral. Né? É o tipo de coisa que a gente sempre fala. Esse é um exemplo, inclusive, gente, de quando acontece de vocês perguntarem para nós, né? O que vocês acham desse material X, Y aqui? A gente vai falar. Se for bom, nós vamos falar, esse material é bom, pode seguir. Se for ruim, você pode ter certeza que a gente vai falar também. Eu falo, esse material aqui você deve se afastar, tá? Coloca de ladinho ali. Né, porque isso pode atrapalhar a sua prática e seu desenvolvimento. Fora que dentro das nossas instruções, né, da mentoria, dos cursos de nós 4 aqui, nós sempre falamos, sempre citamos materiais, nós entregamos materiais para as pessoas, né, para ter um direcionamento aí. Olha lá, falando do casal Schuller, olha lá. Né? Todo mundo passou na mão. Mesmo que seja para dizer que não gostou, né? Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui, mais uma da Papizo, eu vou colocar na tela, aí vocês podem responder. Vamos lá. Agora gostaria da opinião de cada um de vocês. As insígnias da criação devem ser em enoquiano ou em latim? Letras latinas, acho. Porque no livro do John Dee diz que o anjo falou que tem que ser como se entende. Entende quem, cara pálida? O anjo ou o magista? A minha visão é que ela tem que ser feita como foi passada, em latim. Eu não tinha essa visão antes, mas depois das minhas últimas leituras, para mim seria a forma mais correta. Só um pequeno adendo aí a isso que o Ulisses falou, senhores. É importante frisar, gente, que o conhecimento que a gente tem sobre o enoquiano não está escrito em pedra, tá? A qualquer momento nós podemos obter uma informação ou um novo entendimento, uma nova compreensão dos diários e do trabalho dos anjos, e a gente eventualmente vai acabar mudando de ideia sobre muitas coisas. Então, assim, coisas que a gente falou há 5 anos atrás, provavelmente já mudaram muito, tá? Só esse pequeno adendo. O que acontece? Você vai lá e eu vou falar pela minha experiência. Eu peguei o diário, eu já li ele algumas vezes. Então, você lê a primeira vez, você tem entendimento. Aí, depois você lê a segunda, você começa a ver coisas que você não viu. Aí você vai ler uma terceira, você vê que tem coisas que você ainda não viu e que você tem entendido errado. E assim, a cada vez que você abre, você consulta, você acaba descobrindo coisas novas. É muito difícil estudar os diários. Os diários, para você ter uma ideia, tem coisas que às vezes o anjo fala alguma coisa, por exemplo, em janeiro de um determinado ano, vamos colocar de 1582, aí a resposta daquilo vai vir em novembro de 1583. Passou um ano e pouco. Então, para você amarrar uma coisa com a outra, você tem que ler muitas vezes, de você lembrar que aquela passagemzinha que você está vendo lá no futuro, você fala, cara, mas tem uma referência disso lá atrás, para você conseguir fazer o link e ter o entendimento daquilo. Então, essa questão de espaço-tempo enoquiano é uma loucura. Cada hora que você pega coisas que foram passadas em momentos distintos e você analisa aqueles 2 textos, você percebe que tem uma relação. Então, você vai construindo entendimento a partir daí. Pode falar, Robson, você quer falar? Mas agora, só pegando, se eu puder contribuir, pode. As únicas coisas que deveriam estar no idioma enoquiano seriam o lamen, a mesa santa, e uma parte que eu coloquei no meu curso, que eu não sei se alguém já chegou a fazer aquilo ou não, que é o talismã, que é algo que pouca gente fala, mas eu acabei trazendo no curso para falar a respeito dele. E o livro feito durante o processo dos 40 dias também. Sim. Do Gebofal, né? É o livro. Eu acho que a tábua de Nalvage também, né? Eu acho que ela deve ser... Eu trabalho dessa forma, né? Com a tábua de Nalvage em enoquiano também. Que ela, eu não sei vocês, mas eu não vejo funcionar ela no ritual, né? Ela realmente é uma coisa que foi passada, mas não.
Essa parte da utilização, eu gostei muito daquele material do Cat, né, que ele fala sobre a vibração dos nomes ali da tábua de Nauvage, é algo que eu gostei bastante, é por isso que eu mantenho ela ali. Estão perguntando ali, né, sobre indicação de livros voltados para o purismo, gente. O que vocês acham? O que vocês devem indicar? Os diários, antes de mais nada. É a grande fonte. Mas os diários, eu não vejo os diários como um livro para qualquer um, sabia? Porque ele não, dependendo do inglês que a pessoa tem, do nível que ela está, ela não vai aprender enoquiano ali. Ela vai ter que ter uma base primeiro, isso dependendo de cada pessoa. E depois dessa base, na hora que ela já tiver uma coisa, aí sim o diário ser o seu segundo livro de enoquiano. Primeiro pega o de algum autor, o Aaron Leach foi citado aqui, algumas outras obras, tem do Robson, tem alguns outros livros que já estão publicados. Começa por um livro desse e depois você vai para os diários. Usa o diário para ser o seu segundo livro, que aí você já vai para ele com algum conhecimento mínimo. Já vai esperando ali o terror de ter que entender, né, os diários do dia. Não reclama depois que eu avisei. Né? Eu normalmente falo. Quer ir para o purismo? Você vai ter que enfrentar os diários. Então, em algum momento vai para lá. Em algum momento da sua vida você vai ter que enfrentar ali. Eu costumo brincar nisso aí, porque eu indiquei para os meus alunos que compraram os diários e que não falam inglês, né? Eles estão tentando ali se virar para poder ler, obtendo a compreensão em algum momento. Mas, infelizmente, se você quer praticar a prática, vai executar a prática purista, você tem que passar por lá, eventualmente. Mas é importante que você tenha uma visão antes de algum outro autor que teve o trabalho de compilar um material ali para poder explicar. Senão é sentar e chorar, porque na hora que começar a olhar para os diários, vai chorar. Mas deixa eu fazer uma parte aqui. Essa talvez seja daquelas opiniões que acaba em briga, né? Mas, assim, uma das opiniões que eu tenho, e que é bastante particular, é que, na realidade, essas coisas assim, de purista, neo-enoquiano, tal, na realidade é um pouco complexo, justamente porque quando você estuda os diários do John Dee, você começa a perceber essas coisas que o Ulisses acabou de citar, que os anjos começam falando uma coisa, muda, o John Dee mesmo, ele começa de um jeito, ele muda, ele começa escrevendo em latim, daí ele vai para o grego, aí ele fala para o Edward Kelly que ele não quer o hebraico, porque não dá para confiar em judeu. Então, e você vê que, por exemplo, o disco, né, o Sigillum Dei Emet, que o John Dee tem no Museu Britânico, lá que era dele, é diferente do que está anotado no diário. Então, a priori, nem o John Dee era de purista. Ele mesmo não era de purista, e muito porque necessariamente nem ele não temos evidência que ele praticou o sistema conforme ele descreveu, né, etc., que possa a gente ter uma resposta definitiva sobre isso. Então, para mim, e outra, a gente tinha uma grande discussão que o Johann colaborou muito para o final dela, sobre a questão da madeira doce, né? Que na realidade a madeira doce, que tipo de madeira era? Né? Eu mesmo sempre apontei cedro, inclusive porque em livros lá fora também há menção ao cedro. No Diário da Heptarquia também tem menções ao cedro para algumas peças. Só que o termo madeira doce, o Johann pesquisou e depois eu achei, eu até escrevi para ele, eu achei depois num livro de espargiria, confirmando a suspeita do Johann, que a madeira seria o loureiro, Ulisses também, né? Seria o loureiro. E aí, nos diários do John Dee, na realidade, ele fez mais de uma mesa, porque ele viajava muito à Europa, então ele fez uma versão da mesa, depois ele tentou fazer mesa desmontável, depois só o tampo de mesa, né? Então, assim... e hoje a pergunta é: quem aqui no Brasil consegue madeira de loureiro em tábua, ou que não seja compensado, para poder fazer uma mesa dessas? Né? Então, quando a gente fala em ser de purista,
Se a gente for falar em graduações de purismo, na realidade, hoje, prefiro usar o termo só magia enoquiana, ou mais voltada para a prática tradicional, ou não voltada para a prática tradicional, porque é praticamente impossível você ser de purista nos dias de hoje, com os equipamentos que a gente tem e dispõe. E aí jogo a bomba no ventilador para vocês. Bom, vai lá, Robson. Eu já vou entrar na discordância, porque é gostoso. Eu discordo do fato do Di não ter feito o sistema como ele recebeu. Por quê? Se existem os sigilos, é porque ele participou da forma com que ele recebeu. Em algum momento. É a minha opinião, mas é só uma opinião e não é para causar briga. Provas factuais, senhor Robson. Provas factuais. O tribunal rejeita. Já que é treta, só para ter briga. Treta. Vai lá. Então, ele fez. Olha o chicote, olha o chicote. Ele fez o sigilo, ele fez a mesa. Ele tem momentos que ele chama a mesa santa, ele chama. Como é que era o termo que ele usa? Mesa da conciliação, se eu não me engano. Isso. Em determinadas passagens ele chama de mesa da conciliação. Então ele fez. O que a gente não tem o registro, e que isso eu tenho certeza que ele não fez, porque senão ele deveria ter registrado, foi os rituais de 50 dias, aqueles rituais maiores, porque não tem nenhuma passagem dele frisando sobre ele ter feito as chaves. Agora, que ele fez a mesa e que ele montou os sigilos, mas a prática dele era aquela do Kelly. Ele fazia a oração, ia lá e o Kelly. A purificação, né, que a gente faz hoje, lá de ficar sem comer um tempo, lá para ficar puro, para fazer o ritual. Os caras terminavam de jantar e voltavam para a mesa e chamavam o anjo na sequência. Assim, mas que fez a mesa, fez. A mesa ele fez certeza. Tanto é que você tem um registro da mesa num manuscrito do Elias Ashmole, que o Elias Ashmole é o cara que viu a mesa, e aquelas cores que nós sabemos da mesa hoje, que tem as linhas azuis, com as letras enoquianas em amarelo, dourado, com letras em vermelho, aquilo vem do manuscrito do Elias Ashmole, que viu a mesa lá na biblioteca do Robert Cotton, na época que a biblioteca já pertencia ao neto dele. É interessante o Ulisses citar isso aí, porque realmente, né? Porque eles paravam para jantar e aí tinha um anjo batendo na porta lá. Tá na hora aqui de voltar. Aí voltavam eles lá para poder falar com os anjos. E não tem registro deles refazerem algum tipo de ritual para poder continuar com a prática. Não, sentava na mesa e já começava a ouvir as informações. Inclusive, falando um pouco a respeito da madeira, né? O termo loureiro é usado para várias madeiras. Existem várias madeiras. E termos madeira doce também é usado para vários tipos de madeira. Tanto é que a gente tem loureiro, vários tipos de loureiro aqui no Brasil, e dependendo da região, tem vários nomes. Eu, conversando uma época com o Henrique, a gente achou um tal de canelão que é chamado de loureiro. E aí eu fui atrás dessa madeira de canelão, eu encontrei um cara, se eu não me engano, lá no Pará, que ele é produtor dessa madeira, e sabe qual a característica da madeira que ele trouxe pra gente? Que ela é uma madeira muito cheirosa, que ela tem um cheiro muito gostoso. E ele citou o nome, que aquela madeira é chamada de madeira doce de loureiro, se eu não me engano, no vídeo. Depois eu até compartilho com vocês aí. E outro detalhe, né, que a gente não pode esquecer, apesar das brincadeiras aqui, é que, na realidade, tem um período de quase 10 anos que o John Dee utilizou um vidente chamado Bartolomeu Hickman. Ele encontrou esse cara, ele trabalhou com ele no começo, antes do Edward Kelly, e depois, entre 1591 e 1607, ele trabalhou com John Dee também. Então, se for pegar a rigor, quem foi o principal vidente do Dee não foi o Kelly, foi esse Bartolomeu Hickman. Só que, curiosamente, o John Dee, depois desse período, ele queimou tudo. Esse conjunto de 1591 a 1607 foi 100% queimado. Não temos acesso a esse material, mas temos referência que esse material existiu. Inclusive é citado por acadêmicos lá fora. Não me lembro aqui os nomes, mas dá para citar desse período da cristolocação. Eu não sei. O que eu sei é que o Hickman
ele teve algum trabalho antes de 1582, antes do Kelly, algum Isso. contato, até que isso está nos diários profanos do Dee, né? Que inclusive ele xingava o Hickman como de caloteiro, não era caloteiro, mas de charlatão, alguma coisa assim. Eu sei que teve algumas tretas com ele ali. Depois entrou o Saul, e depois que ele voltou para a Europa, né, voltou para a Inglaterra, no final, ele teve uma ou duas experiências com o Hickman, que nós temos registro. Agora, isso, depois do Kelly, se teve material ali, eu desconheço, honestamente. Depois eu posso ver o nome certinho, mas tem material acadêmico com referência, não apenas um autor que cita esse período de 1591 a 1607 com o Bartolomeu. E aí conta justamente isso, que John Dee lá, que aí já estava aquela fase queimação de filme depois do Jaime e tal, e que daí ele simplesmente tocou fogo em tudo e falou, sabe uma coisa? Dane-se isso. Mas a única coisa importante é que o material da prática enoquiana, ela começa ali no início de 1582 e ela termina basicamente em 1585 ali, o sistema todo foi passado. Fora isso, foi ter o quê? Foi ter só a tabela reformada de Rafael lá na frente, mas basicamente ali de janeiro, fevereiro de 1585, o sistema já estava tudo entregue. O que a gente mexe hoje é esse pacotinho aí. Isso. O restante daí para frente é só troca de ideia com o anjo, conversa com o rei, muda de cidade, mas não era mais nada pertinente, alguma informação relevante. O que fica por atrás da orelha é que material é esse que foi fora, né? Que foi queimado. Eu lembro de realmente ter lido isso aí. Eu não sei se foi naquele livro do Jason Louv, John Dee and the Empire of the Angels, ou se foi um de capa amarela, que eu esqueci o nome agora, mas real, tá citado exatamente isso aí. Depois eu vou buscar a informação lá e compartilho o livro lá com vocês. O Marcos Acosta, gente, está perguntando se canela pode ser considerada... Canela, essa madeira não. Bom, a madeira canela, né? O que eu recomendaria... Que também é cheirosa. Você usar uma madeira nobre, e isso não vai fazer muita diferença se for loureiro ou uma outra. A minha mesa eu fiz, na época eu não tinha as informações, eu acabei optando por eucalipto. Uma madeira que eu achei que ela tinha um cheiro agradável e foi a que eu acabei escolhendo. E funciona. Funciona bem, funciona bem. A minha também não é de loureiro e... eu aqui eu uso cedro, que é como essas estantes aqui, ó. Isso aqui é tudo madeira de cedro. É de pinos. Tá ótimo, tudo certo. Né? E a Papisa fez um comentário ali, ó. As madeiras foram por conta da época, localização e por possibilidade de conseguir o material. Assim como em alguns grimórios que pedem papiro e depois pergaminho, por conta da economia. Né? Então tá aí a contribuição da Papisa também nessa conversa. Também. Outro material. É importante a gente citar, senhores, que... Desculpa, Johan. Quer falar? É importante a gente citar que, gente, essa questão dos materiais, eu não quero que vocês entendam que o sistema, a prática de vocês só vai funcionar se vocês tiverem um lame de ouro, anel de ouro, madeira, a mesa de loureiro, sigilo de cera de abelha, etc. Tá? O que eu estou falando são graus de funcionamento, tá? Assim, eu falo pela minha prática pessoal. Que eu tive uma melhora significativa utilizando os materiais mais próximos do que foi entregue pelos anjos, tá? Mas não quer dizer que vocês precisem gastar uma fortuna para começar a prática de vocês, porque o sistema só vai funcionar se tiver aquelas coisas. Não é assim que acontece, tá? Só deixar esse adendo aí. Bom, outro material que costuma trazer bastante confusão são as tabelas, que existem duas versões de tabelas, tá, pessoal? E isso já com John Dee. Só que um material que eu recebi no começo, junto com todo o restante do conteúdo, e outro só para desvendar a mensagem, né, no final. Então, pessoal, o sistema ele se baseia principalmente na primeira forma da tabela, tá, pessoal?
E depende da prática de cada magista também, né? Nós temos, por exemplo, lá o Benjamin Roy, que veio de uma prática telêmica com os materiais do Crowley, só que ele utiliza a tábua original, né, de John Dee, a primeira a ser recebida. Ele não gosta, ele não usa a essência de forma alguma. Ele cita ela no material dele, mas ele não usa, tá? Ele deixa bem claro ali no Enoch Magic Reference sobre o uso da tábua original. Então, assim, aí o pessoal da Golden Dawn utiliza mais a tábua, a recência, né, que é aquela entregue pelo Anjo Rafael. Eu acho que é unânime aqui, acho que todos nós atualmente praticamos o Enochiano com a tábua original, né? Eu sim. Eu também. Então, assim, por quê? É uma questão de estudo e desenvolvimento. Hoje, dificilmente, realmente, né? A não ser que eu esteja com um humor mais Golden Downer, que eu vou utilizar a tábua recência, mas, assim, a maior parte da minha prática é com a tábua original também. Senhores, mais algum tema premente? Vamos liberar nossos senhores e senhoras presentes aqui. Rishi ou It. Fechou. Considerações finais de vocês? Acho que tem uma pergunta do Mike ali, eu acho que como última pergunta a ser respondida, gente, o que vocês acham? Ele está perguntando ali sobre o que seria a tábua de Nauvage. Então, você que levantou o tema, vai lá. Tá? Você então, que levantou o tema, responde. Eu estive, né? Eu estive conversando muitas vezes, inclusive, sobre isso com o Ulisses, e nós chegamos a um consenso de que essa tábua, cara, ela se refere à qualidade dos anjos dentro das tabelas, né? Que a gente chama de tabelas elementais, que a gente acabou de falar, sobre a tabela original ou a recência, tá? E ela dá uma explicação sobre a qualidade dos anjos ali, no sentido dos anjos, vou falar de uma forma mais tosca, o Ulisses pode me corrigir depois. Os anjos mais puros, né, os anjos legais, os anjos mais ou menos e os anjos maus. Tá? Então, ela se refere à qualidade de agrupamentos de anjos dentro da própria prática do sistema. Por isso, inclusive, foi você que falou, né, Ulisses, que você não vê uma utilidade real para a tábua de Nauvage dentro do sistema, porque eu acho que ela é mais explicativa. Seria como utilizar ali as próprias tabelas dentro da prática enoquiana sem realmente ter uma utilização. Elas estão ali. Elas estão ali para explicar e determinar que anjo X faz coisa X, e a tábua de Nauvage, da minha visão, ela está se encaixando justamente dentro da proposta de explicar a qualidade dos anjos ali. Tem uma passagem, minha memória não está tão boa, mas eu acho que é dia 18 de fevereiro de 1584, que é onde é explicado a respeito da tábua de Nauvage. Então, ele divide aquela tábua em 4 continentes. Então, é o continente da alegria, o continente do poder, o continente da ação e o continente da desordem. Aí, ele divide depois esses continentes, sendo que 2 deles são dignos e 2 deles são indignos. Só que um dos que são indignos, ele está no processo de se tornar digno. E ele fala, um pouco antes disso, que o anjo chega para ele e fala assim, eu vou te entregar a Cabalá da natureza. E aí ele passa essa ideia da tábua na sequência. Quando você vai para a grande tabela, que ele vai entregar lá na frente, é aquilo que eu falei das coisas que tem no Enochiano. Ele falou em fevereiro, a grande tabela ele foi entregar, acho que em julho, por volta de julho. Você vê que tem ali algumas hierarquias angelicais que fariam correspondências com esses continentes. Então, a forma com que eu enxergo, quando ele fala sobre o continente da alegria, ele está se referindo às entidades mais altas que você tem ali dentro da grande tabela. Então, são os anciãos, são aqueles seres mais elevados que estão lá na parte de cima. Desculpa, são aqueles 4 nomes divinos, que são aqueles seres mais elevados. Quando eles falam no continente de poder, ele está falando sobre os anciãos. Aí, no continente da ação, são os anjos servidores, e no continente da desordem são os cacodaimos, que ele está se referindo. E quando você analisa os anjos servidores, você vai ver que, e ele comenta que você tem um continente que ele não é digno e que ele vai se tornar digno. E quando você analisa os anjos servidores, alguns anjos servidores são chamados somente por um nome de evocação, e outros você precisa de um nome de evocação e um nome de comando.
toda vez que você tem um anjo que você precisa dar um nome de comando, é porque esse espírito ele é um pouco mais rebelde do que aqueles outros que você só precisa chamá-lo por um nome de evocação. Então, a leitura que eu faço da Nalvage é justamente uma explicação sobre as características desses anjos que compõem a grande tabela. Então, são os anjos que pertencem ao continente da alegria, do poder, da ação e da desordem, que são os Kakodaimons, que é aqueles seres que pelo que a própria Tábua de Nalvage fala, não tem mais salvação, que aquilo lá é o continente perdido. Enfim, não sei se eu compliquei ou se eu consegui tirar a dúvida. Eu recomendo aí, né? Interpretação, tá? É interpretação lendo os diários, não está escrito isso exatamente que nós estamos falando aqui. Isso aqui é o nosso entendimento de perder um tempo pensando nisso daí, tentando achar uma solução para elucidar aquilo que você pode ser. Quem fala sobre isso aí, os únicos lugares que eu encontrei onde fala sobre isso, né, dessa forma, é o material do Benjamin Rohr, que eu já citei, né, que ele fala sobre a Tábua de Nalvage, ele explica ali. O Duquette, ele também dá uma pincelada sobre esse assunto. E os próprios diários, né? Só que aí nos diários vai da sua interpretação, da sua capacidade de interpretação de texto ali. Vamos para as considerações finais, cavalheiros? Pode puxar, Robson, então. Bom, considero essa uma reunião muito produtiva, no sentido de alertar ao público em geral sobre as questões de falsificadores de conteúdo, né? Porque o que nós vimos, todos nós, naquele material que nos foi passado, é uma falsificação, é um enoquiano falsificado, né? Então, alertamos aí o pessoal, em geral, sobre esse material, que é preocupante e sem referência alguma. Próximo. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Gente, nós estaremos sempre à disposição de vocês para responder as dúvidas de vocês. Se nos perguntarem, né, sobre os materiais que a gente já teve a oportunidade de ver, a gente vai responder. Se existir alguma coisa, dificilmente, que a gente não tenha lido ainda, né? A gente vai falar também, né? Não posso responder sobre isso porque não conheço esse material, né? Mas sempre, gente, sempre diante da dúvida, perguntem para nós, mandem as suas mensagens, a gente vai ter muito prazer em ajudar vocês e dar um direcionamento, tá? Bom, eu vou fazer merchan, porque como eu sou o caçula da turma aqui, de venda de coisa, só comentando que eu lancei meu curso, que para a galera, foram a gente me pediu isso no passado, você tem que fazer um curso, então agora, enfim, como eu brinquei com o Correia, né, saí do armário também, né, do curso lá, e queria agradecer meus colegas por terem me convidado a participar aqui da live, e agradecer a todo mundo que veio aí, pelas perguntas, e pelo carinho que eu vi que o pessoal tratou a gente aqui. Obrigado, galera, obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer aos nobres colegas pela sua contribuição. A gente sai mais rico do que quando entrou, né? Porque a presença de todos aí é importante, principalmente. Eu gostaria de terminar a live lendo um poema do Crowley, que fala sobre o pentagrama, né? Então, existe aquele áudio, A Grande Besta Fala, que é um poema dele. Então, eu gostaria de apresentar esse poema como encerramento para a gente, já que o Ulisses citou a tabela de Nalvage como sendo as divisões, né, dos continentes. Então, cada estrofe dessa poesia tem relação com um elemento. Fica a dica, e com o ritual do pentagrama. Então, o pentagrama. No decurso do período primordial, na aurora do nascimento terrestre, o homem dominou o mamute e o cavalo, e o homem era o senhor da terra. Ele fez para si uma pele oca do coração de uma árvore sagrada. Ele cercou a terra com ela, e o homem foi o senhor do mar. Ele controlava o vigor do vapor e empregou o relâmpago. Conduziu a equipe celestial, e o homem era o senhor do fogo. De lábios profundos, de seus tronos profundamente arraigados, os coros dos éons declararam:
O último dos demônios foi derrotado, pois o homem é o senhor do ar. Levanta-te, ó homem, em tua força. O reino é teu para ser herdado, até que os deuses supremos finalmente testemunhem que o homem é o senhor do seu espírito. E com isso, eu desejo boa noite, uma boa festa da carne nos dias que se aproximam, né? Que o carnaval dê seus frutos aos nobres senhores. Um beijo para todo mundo, boa sorte para os magos, para todos os magistas. E então eu vou encerrar aqui e peço que os senhores aguardem um segundinho para a gente já retornar. Falou, galera.